Julgamento no mundo espiritual. Enquanto vive nesse mundo, o ser humano deve cumprir plenamente a missão e a vocação que lhe foram designadas por Deus em prol da humanidade. A maioria das pessoas, no entanto, enxerga apenas os aspectos exteriores das coisas e inconscientemente pratica ações subordinadas ao mal que se tornam pecados e impurezas e acumulam em seu corpo espiritual em forma de nuvens. Assim, ao se tornarem habitantes do mundo espiritual após a morte, a eliminação dessas impurezas e pecados é realizada com todo rigor. Realizei minuciosos estudos e pesquisas por meio de médiuns com grande número de espíritos desencarnados. De tudo que esses espíritos disseram, eliminei aquilo que parecia equivocado ou enganador, transcrevendo apenas os pontos coincidentes entre os muitos depoimentos que colhi. Por conseguinte, de modo geral, creio que não haja erro em minhas explanações. Ao entrar no mundo espiritual, a maioria dos espíritos é conduzida a um local que no shintoísmo é denominado Chu-Yukai, ou encruzilhada de 8 direções. No budismo, ele é conhecido por cruzamento de 6 caminhos, e no cristianismo por mundo dos espíritos. Desejo chamar a atenção para um fato. O mundo espiritual do Oriente, de modo geral, é verticalizado, sendo que o do Japão é o mais verticalizado de todos e o do Ocidente é horizontalizado. Por esse motivo é que a sociedade japonesa é particularmente muito estratificada e a ocidental é uma sociedade não hierarquizada e igualitária. O objeto de minhas pesquisas foi o mundo espiritual do Japão, portanto gostaria que lessem cientes disso. A encruzilhada de 8 direções que citei há pouco refere-se ao plano intermediário do mundo espiritual. Originariamente, o plano espiritual é constituído de 9 subplanos: 3 do paraíso, 3 do plano intermediário e 3 do inferno. Após a morte, o espírito das pessoas comuns vai para o plano intermediário. O espírito de quem foi benevolente sobe imediatamente ao paraíso e o do perverso cai incontinente no inferno. Podemos ter mais ou menos uma ideia disso observando a forma como ocorre a morte. Aquele cujo espírito vai para o paraíso ou para o Gokuraku sabe a data aproximada em que vai morrer e nessa ocasião não sente nenhum sofrimento. Chama os parentes próximos e com a maior naturalidade expressa suas últimas palavras a cada um e morre em paz. Ao contrário, aquele cujo espírito vai para o inferno, no momento da morte agoniza em intenso sofrimento. O que vai para o plano intermediário experimenta sofrimentos de uma morte comum. A maioria dos espíritos vai para este plano e podemos deduzir isso observando a face do cadáver. Aquele destinado ao paraíso não apresenta nenhuma expressão de sofrimento e fica corado como se estivesse vivo. Já o que vai para o inferno tem a face escurecida ou esverdeada como expressão de agonia. Finalmente, o que vai para o plano intermediário tem o rosto em geral amarelado, como é o caso da maioria dos cadáveres. Falarei primeiramente sobre os espíritos que se destinam ao plano intermediário. Para chegarem lá, eles têm de atravessar um rio. Antes da travessia, um encarregado examina-lhes a roupa. Se esta é branca, o espírito passa, mas se é de outra cor, ele é obrigado a trocá-la por uma branca. Há 2 versões. Segundo uns, o espírito atravessa por uma ponte. Segundo outros, não há ponte e ele atravessa pela água. Contudo, estes últimos afirmam ainda que o rio não tem água e que as ondulações que se tem impressão de ver nada mais são que os movimentos dos corpos de inúmeros dragões se movimentando. Quando o espírito acaba de atravessar o rio, a veste branca apresenta-se tingida.
Por meio da cor evidencia-se a quantidade de pecados e impurezas. Os espíritos que possuem pecados e impurezas em maior número têm suas vestes tingidas de preto. À medida que essa quantidade vai diminuindo, a veste, seguindo a ordem, vai se tornando azul, vermelha, amarela, etc., sendo que a dos que têm menor quantidade permanece branca. Em seguida, de acordo com a versão budista, o espírito vai para o fórum de Enma, ou seja, para o tribunal onde será julgado. O julgamento, diferentemente do que ocorre neste mundo, caracteriza-se pela imparcialidade, não havendo o mínimo de favoritismo nem de equívocos. Na hora do julgamento, os espíritos veem de forma diferente a face do juiz Enma Daio. Para os perversos, ele se apresenta com os olhos brilhando assustadoramente. A boca se abre até as orelhas e, quando fala, cospe fogo. Só de vê-lo, os espíritos ficam atemorizados. Já os espíritos bons o veem com um semblante afável, sereno e ao mesmo tempo sóbrio, o que naturalmente inspira simpatia e respeito por ele. Um por um, os pecados são refletidos em um espelho de cristal e julgados. O julgamento é precedido de uma investigação preliminar com base nos registros do livro de Enma. É dito que aqueles que são juízes neste mundo têm a função de auxiliar do fórum do mundo espiritual, e a supervisão dos mesmos é feita pelos deuses da purificação. Enma Daio é a divindade que no shintoísmo é conhecida como Kunito Kotachi no Mikoto. Após receber a sentença, cada espírito vai para o paraíso ou para o inferno. Portanto, o cruzamento de 6 caminhos, como o próprio nome indica, é a encruzilhada para os 3 subplanos do Gokuraku, ou para os 3 subplanos do inferno. Os espíritos que foram sentenciados ao inferno fazem aprimoramento temporário no plano intermediário, visando a sua elevação espiritual. Aqueles que reconhecem os erros cometidos, se corrigem e retornam ao caminho do bem, ao invés de irem para o inferno, vão para o paraíso. Nessa ocasião, tal qual ocorre no mundo material, o trabalho de orientação é realizado pelos capelães prisionais das respectivas religiões que, após o falecimento, recebem tal incumbência. No plano intermediário, o limite do período de aprimoramento é de aproximadamente 30 anos, e aqueles que não conseguem se arrepender e se corrigir nesse período caem de fato no inferno. Com relação aos pecados e às impurezas dos espíritos, quanto mais os familiares lhes oferecerem ofícios religiosos feitos de coração, com toda a sinceridade, ou somarem virtudes praticando o bem, ajudando o semelhante com amor e com compaixão, a purificação do espírito será proporcionalmente acelerada. Por essa razão, a dedicação aos pais, a fidelidade ao cônjuge, etc., mais do que aqui no mundo material, revestem-se de significado ainda maior após a morte. Em razão disso, os espíritos ficam muito contentes com os cultos em sufrágio que são oferecidos em sua memória. Em 5 de fevereiro de 1947. Notas. Tiu Ukai, mundo de Tiu. Tiu é um termo de origem budista que se refere ao período entre a morte e ao retorno ao mundo material. Encruzilhada de 8 direções. Conhecida em japonês como Ama no Yatimata. Consta no livro sobre a história do Japão Kojiki como sendo o local intermediário entre o mundo dos deuses e o mundo dos seres humanos. Cruzamento de 6 caminhos. Em japonês, Dokudo no Chuji. Segundo o budismo japonês, é um local que fica na fronteira do mundo material com o mundo espiritual. Nessa fronteira há o entrocamento de 6 caminhos: inferno, mundo dos famintos, mundo das bestas, mundo das lutas, mundo dos homens e céu. Rio,
conhecido no budismo como o rio Sanzu, que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Enma, nome dado pelo budismo ao juiz do mundo espiritual Enma-daio, que faz o julgamento dos espíritos após a morte. Deuses da purificação, em japonês, Haraido no Kami. Segundo o shintoísmo, são 4 divindades responsáveis pela limpeza espiritual dos ambientes. Capelães prisionais são sacerdotes encarregados de mostrar aos detentos seus erros de conduta e guiá-los em sua reforma interior em direção ao caminho do bem. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama.